Shalom, Leculan, shalom a todos. Hoje é dia 5 de fevereiro do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 7 de Shevat do ano 5785, contando a partir da criação. Essa semana nós estamos estudando mais uma porção, mais uma parashá da Torá, a parashá de Beshalach. Beshalach significa ele expulsou, mandou embora, uma referência do livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17, de quando o faraó expulsa o povo judeu da terra do Egito. Então, estaremos estudando essa porção, essa parashá, durante a semana. E eu gostaria de estar lendo com você o texto bíblico, o texto da Torá que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 13, verso passuque de número 17. Então a Torá fala para nós: e foi quando o faraó enviou o povo, Deus não conduziu através da estrada dos filisteus, pois ela era próxima. Pois Deus disse: se o povo encontrar guerra, talvez ele se arrependa e volte ao Egito. Livro de Shemote, capítulo 13, passuque de número 17. Êxodo 13, 17. Então será com base nesse versículo que nós estaremos fazendo a nossa exposição. Queridos, deixa eu abrir aqui um parênteses. Nós estamos no mês de Shevat e o mês de Shevat é aquele mês que nós aprendemos que Moshe, ele abre o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, e começa a reforçar os ensinamentos das mitzvot, da Torá, para Benei Israel, para os filhos de Israel. Então, por causa disso, o mês de Shevat fala para nós, os nossos sábios, que no mês de Shevat, por conseguinte, especialmente propícios para que se renove a inspiração no estudo da Torá e no cumprimento das mitzvot. O que eu quero dizer? Que nós estamos numa época propícia para renovarmos o estudo da Torá e praticarmos as mitzvot e praticarmos os mandamentos de Hashem. Lembrando que nós, não judeus, os Benei Noach, temos o compromisso com a Torá de guardarmos os 7 mandamentos: não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome do Eterno, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticarmos atos de justiça e não maltratarmos os animais. Quando nós aceitamos as 7 leis de Noah, de acordo com Maimônides, nós somos um tzadik, nós somos um justo entre as nações. Então, bora aproveitarmos esse mês tão inspirador para renovarmos o nosso estudo da Torá, como dizia um rabino, Torá na veia, e bora praticarmos as mitzvot, os mandamentos de Hashem. Queridos, com base no livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17, eu gostaria de falar sobre um tema: seja luz. O que significa ser luz? O que eu quero dizer com essas palavras? Ser luz é ter bons comportamentos, é ser uma referência, é ter princípios e valores pautados, fundamentados na Torá. Então, quando eu digo que eu quero falar sobre ser luz ou seja luz, eu estou dizendo: tenha bons comportamentos, guarde os mandamentos do Eterno, pratique a vontade de Deus no contexto a qual você está inserido. Então, vamos falar sobre esse tema, seja luz. O Rebbe de Lubavitch, ele dizia que a nossa missão na face da terra
é fazermos dessa terra a morada de Hashem, trazendo luz por meio do cumprimento das mitzvot e da vontade de Hashem. Queridos, Parashá Beshalach, expulsou, mandou embora, que é uma referência, como disse, de Faraó expulsando, mandando os judeus embora. Eu quero começar esse shiur, eu quero começar essa aula trazendo uma reflexão. Surge uma pergunta: por que o povo judeu, por que alguns judeus não quiseram deixar o Egito por conta própria? Pergunta para nós o Rumash. Por que chegamos nesse ponto onde a Torá fala para nós, no livro de Êxodo, livro de Shemot, capítulo 13, verso 17, que o faraó teve que mandar os judeus embora? A Parashá começa falando, Êxodo 13, 17, e foi quando o faraó enviou o povo. Deus não conduziu através da estrada dos filisteus, pois ela era próxima. Deus disse: se o povo encontrar guerra, talvez ele se arrependa e volte ao Egito. A grande questão aqui, que eu quero refletir com você, nessa observação desse versículo, é que o faraó, ele mandou os judeus embora da terra do Egito. Então surge a pergunta: por que eles não quiseram sair da terra do Egito, queridos? Então a resposta que o Rashi traz para nós é objetiva. O Rashi fala: havia entre os judeus alguns que não quiseram deixar o Egito e enfrentar um deserto desconhecido. Então está aqui a resposta, está aqui a interpretação. Por que o faraó Beshalach expulsou? Por que o faraó teve que mandá-los embora? Por que eles não saíram por conta própria? Então Rashi traz aqui luz para nós na interpretação desse versículo, dizendo que alguns judeus não quiseram deixar o Egito e enfrentar um deserto desconhecido. Êxodo capítulo 13, verso 17. Quando nós estudamos essa parashá, uma das coisas que nós aprendemos é que essa parashá, amados, ela é recheada de grandes feitos de Hashem. Essa parashá, ela mostra muitos milagres que o Eterno realizou no meio de Bnei Israel. Por exemplo, a Torá fala para nós que Hashem abriu o Mar Vermelho para Bnei Israel passar. A Torá fala para nós que Hashem, que o Eterno, ele mandou o maná do céu. A Torá fala para nós que Hashem fez sair água da rocha, água da pedra. Então é uma parashá que contém muitas coisas positivas. É uma parashá que contém grandes milagres de Hashem. Então agora que você percebeu que a parashá começa falando que o faraó expulsa os judeus e ao mesmo tempo a parashá ela conta algo positivo, ela conta milagres de Hashem. Então surge um questionamento aqui e eu quero refletir com você. Como pode então essa parashá trazer um nome negativo? Beshalach, mandou embora, expulsou. Como pode uma parashá que conta milagres de Hashem, Hashem, o Eterno, abriu o Mar Vermelho, Hashem fez maná descer do céu, Hashem fez a água sair da rocha, algo muito positivo, algo sobrenatural, algo maravilhoso aos nossos olhos. Porém, apesar de tantas coisas positivas, pergunta o Rumash, então por que a parashá começa com uma frase negativa? Beshalach, mandou embora, expulsou, uma referência do faraó mandando o povo judeu embora. Então, na verdade, reflita comigo, a grande ênfase da parashá, quando nós estudamos aqui,
é a transformação do faraó. O Humash fala para nós que o faraó passou de uma pessoa má para uma pessoa que ajudou os judeus a saírem do Egito. Então, uma das coisas que eu quero destacar aqui, e tem relação com o tema que nós vamos falar, seja luz, a grande ênfase aqui da Paraxá, eu concordo com você que a Paraxá, ela fala coisas maravilhosas, grandes milagres de Deus, e podemos chamar isso de coisas positivas. Porém, o nome da Paraxá, ele já não é tão positivo. Bechalach, ele expulsou algo que o faraó teve que fazer, mandar os judeus embora, porque eles não queriam sair por conta própria, de acordo com Rashi, e enfrentar um grande deserto. Mas a ênfase aqui, como eu disse, é a transformação do faraó. E para fazer uma conexão dentro do tema que nós estamos tratando aqui, queridos, surge a próxima pergunta. E assim nós vamos esclarecendo. O que impactou a vida do faraó? Ao ponto do próprio faraó ajudar o povo judeu a sair do Egito. Então reflita comigo aí. O que impactou a vida do faraó ao ponto dele deixar o povo judeu ir embora? E ainda mais, ajudar o povo judeu a ir embora. A resposta que nós temos, de acordo com o Humash, na página 85, está escrito: as boas ações dos judeus fizeram que seu inimigo se transformassem em um ajudante. Então aqui, nós já começamos a entrar nessa temática, seja luz. Ora, o faraó, que tinha o coração mau, era envolvido com idolatria, ele chegou num ponto que ele agora está mandando os judeus embora da terra do Egito, ele está expulsando, ele está ajudando os judeus a saírem da terra do Egito. E a pergunta é simples: o que impactou a vida do faraó ao ponto dele ajudar os judeus? Uma das respostas que nós temos foram as boas ações do povo judeu. Bechalach não expressa a fraqueza, mas a grande influência dos judeus no mundo externo. Então veja bem, as boas ações, os bons comportamentos do povo judeu fez com que o faraó os ajudasse a sair do Egito. Podemos dizer uma palavra-chave aqui: a grande influência fez uma enorme diferença. E quando nós falamos de bons exemplos, nós sabemos que bons exemplos impactam, influenciam as pessoas a mudarem os comportamentos. Quando nós estudamos a Torá, nós sabemos que Abraão, aos 75 anos de idade, ele começa um trabalho de divulgação do monoteísmo ali em Harã. E o Midrash fala para nós que Abraham, ele, dos 75 anos, dos 70 aos 75, ele divulga o monoteísmo. Ele mostra para os moradores de Harã que existe somente um Deus, que existe somente o Criador. E fala para nós a Torá, fala para nós o Midrash, que muitas pessoas abandonaram a idolatria para servir a Hashem, porque os bons comportamentos de Abraham, de acordo com a Torá e com o Midrash, impactaram uma sociedade daquela época. Então, quando nós olhamos aqui para essa paraxá,
O que fez o faraó libertar o povo judeu? O que fez o faraó, queridos, ajudar os judeus saírem do Egito? Então o Humash responde para nós na página 85, nos comentários, que foram as boas ações dos judeus. Mas surge outra pergunta. Como eles, os judeus, influenciaram o faraó? Responde o Humash: através da observância da Torá e mitzvot. Um inimigo pode ser transformado em amigo. Olha que interessante. Então, vamos refletir, vamos tentar aqui colocar em uma ordem. Povo judeu preso, faraó manda eles irem embora e o faraó tem essa ação de mandarem eles embora porque os bons comportamentos dos judeus influenciaram o faraó de uma tal maneira que ele liberta, que ele manda os judeus saírem da terra do Egito. Então o Humash fala da importância dos bons comportamentos. O Humash fala, comentando essa paraxá, que através da observância da Torá e mitzvot, um inimigo pode ser transformado em um amigo. Então, quando nós guardamos a Torá, quando nós guardamos a vontade de Hashem, nós estamos influenciando o mundo. Quando você pratica a vontade de Deus, quando você pratica a vontade de Hashem, você está trazendo luz, você está sendo luz naquele ambiente, influenciando as pessoas a abandonarem tudo aquilo que desagrada a Deus. E talvez o inimigo poderá se tornar o seu grande amigo. Então, respondendo aqui a pergunta, eu quero enfatizar bem. Uma das coisas, de acordo com os comentários do Humash, que fez com que o faraó mandasse os judeus embora e os ajudasse, foram as boas ações, os bons comportamentos dos judeus, que impactou o faraó ao ponto dele mandar os judeus embora da terra do Egito. Então nós temos que fazer uma reflexão. Como estão os nossos comportamentos? Estamos sendo luz como os judeus foram para o faraó? Os bons comportamentos conectados com a obediência da Torá, que é a vontade suprema de Deus. Os bons comportamentos com a praticidade das leis de Noah, no nosso caso, sem sombra de dúvida, irão impactar o mundo, irão trazer luz para esse mundo. O rabino Yitzhak Ginsburg, ele disse no seu livro Cabalá e Meditação para as Nações, na página 16, ele vai mostrar para nós que nós devemos seguir o bom exemplo de Noah, bons comportamentos. E o rabino Yitzhak Ginsburg, ele diz o seguinte a respeito de Noah: um homem justo e sincero entre as pessoas da sua época, se referindo a Noah. Ele andou com Deus. Todo não-judeu que deseja andar no caminho divino deve procurar imitar Noah, que, através de seu compromisso em seguir a palavra de Deus. Então, pegando aqui essa correlação, o rabino Yitzhak Ginsburg, ele traz para nós uma lição com base na vida de Noé, com base na vida de Noah, mostrando que Noah era um tzadik, era um homem justo, era um homem sincero e andava com Deus. E se um não-judeu
quer agradar a Deus, ele deve imitar Noar, porque Noar teve bons comportamentos. Ora, os comportamentos dos judeus nessa paraxá, fala para nós os comentários, impactaram o faraó ao ponto do inimigo, o faraó, ajudar os judeus saírem do Egito. Se os bons comportamentos dos judeus impactaram o faraó, quanto mais os nossos comportamentos numa sociedade que não conhece as mitzvot, que não conhece os mandamentos de Hashem. Então a lição para nós, queridos, é nós refletirmos nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, como nós estamos com Deus, estamos andando com Hashem, estamos andando com o Eterno. O Yitzhak Ginsburg, ele traz para nós aqui essa referência, essa correlação, trazendo a vida de Noé, trazendo a vida de Noah, que foi um exemplo na sua geração. E nós também, um tzadik, um justo entre as nações, nós também devemos ter boas ações, ao ponto de influenciar os faraós que estão ao nosso redor, na nossa sociedade, na nossa família, na nossa cidade, etc, etc. Muito bem, falando em bons comportamentos, eu quero trazer aqui mais uma fonte do nosso rabino Yaakov Engerenstad. O Rav Yaakov, ele fala para nós sobre a santidade dos não-judeus. E ele fala sobre isso no livro Guia Bnei Noach, na página 64. O Rav está dizendo para nós que um Ben Noach, ele deve ter bons comportamentos e sempre avançar em santidade. Então diz aqui o Rav: quando pesquisamos nos livros da Hassidut, e principalmente nos ensinamentos do Rebbe de Lubavitch, percebemos que é esperado de um Ben Noach algo a mais do que simplesmente o cumprimento técnico das suas 7 mitzvot, pois as linguagens e termos usados falam de refinamento e santidade. Então, o que o Rav Yaakov está ensinando para nós não-judeus sobre a santidade e o refinamento? Ele está ensinando que nós devemos levar muito a sério a prática das leis de Noach. Isto é, a cada dia devemos melhorar o nosso refinamento nos comportamentos e na santidade com Hashem. Ora, os judeus influenciaram o faraó com bons comportamentos, ao ponto do faraó ajudá-los a sair da terra do Egito. Isto é, a influência dos judeus praticando a Torá, praticando as mitzvot, influenciou o faraó de uma tal maneira, repito, ao ponto do próprio inimigo faraó ajudar os judeus a saírem da terra do Egito. E o Rabino Yitzhak Ginsburg fala para nós que os bons comportamentos precisam fazer parte da vida de um Ben Noach, um filho de Noé. E o nosso Rabino Yaakov Engerenstad, ele fala que, de fato, nós devemos refinar o nosso comportamento e sempre melhorar a nossa santidade com o Eterno, praticando os mandamentos de Hashem. O Rambam fala também sobre o comportamento dos não-judeus. O Rambam fala para nós: agora, depois que as Escrituras disseram que Noach era um homem justo, e que significa que ele não era nem um homem de violência, nem um que perverteu os seus caminhos, como fizeram os culpados de sua geração, ele disse que ele andou com o nome
glorioso de Kadosh Baruch Hu, temendo sozinho. Ele não foi atraído pelos astrólogos, encantadores e adivinhos, e certamente não pela idolatria. E ele não prestou atenção a eles. Somente a Deus ele sempre se apegou. E ele andou no caminho que Deus escolheu ou ensinou-lhe, se referindo à pessoa de Noar. Então olha que o Rambam está falando para nós, que Noar andava com Deus e ele não deixou a influência externa tomar conta dele. Pelo contrário, ele manteve-se na vontade de Hashem e o que Hashem preparou para ele. Então, de fato, Noé, ele é um bom exemplo para nós. Queridos, muito bem, nós sabemos que ter bons comportamentos, ser luz, viver em santidade, é importante porque a Torá nos estimula a seguirmos esse caminho. Porém, nós sabemos que existem vários obstáculos, existem várias barreiras, mas nós precisamos ter foco em agradar a Deus. Isso é o mais importante. Frequentemente, o mundo secular parece apresentar obstáculos insuperáveis para a observância dos mandamentos de Deus. Porém, Deus, primeiramente, só criou esses obstáculos de forma que nós o aceitemos o desafio e o superemos. Então, tudo bem, eu quero praticar a Torá, eu sou um Ben Noach, eu rompi com a idolatria, eu sirvo só Hashem, adoro só Hashem, e eu agora decidi fazer a vontade de Deus que está contida na Torá. Então, os obstáculos, eles vão aparecer na minha vida e na sua vida. Os obstáculos são normais e nós devemos estar preparados. Porém, Hashem, ele gosta de pessoas que lutam, que perseveram ao ponto de romper e ser um canal de luz na face da terra. Uma vez que uma barreira foi superada com sucesso, nós frequentemente vemos que a mesma pessoa ou coisa que era a causa da oposição faz uma volta de 180 graus e começa de fato a nos ajudar a seguir os caminhos da Torá e Mitzvot. Como o faraó, que primeiro se opôs à observância das leis de Deus por parte do povo judeu e depois os ajudou. Então veja o peso dos bons comportamentos. Os judeus influenciaram o faraó, ao ponto do faraó libertá-los, ajudá-los a saírem do Egito. E nós sabemos que a influência dos judeus na vida do faraó tem relação com os bons comportamentos, tem relação com a prática das mitzvot, com a prática da Torá e a sua observância. Os bons comportamentos do povo judeu, fala para nós o Rumash, fez com que o faraó fosse influenciado de uma tal maneira ao ponto de mandá-los embora do Egito. Olha o peso dos comportamentos. E a mensagem, o recado para mim e para você da Parashá Beshalach é muito simples, que nós possamos ser luz. Aonde eu e você estivermos inseridos, que possamos praticar as leis de Noah, que possamos praticar a vontade de Deus, sendo luz na face da terra. Nas palavras do Rav Yaakov, nós devemos ter um refinamento e uma santidade andando com Hashem. Que possamos refletir na Parashá Beshalach. Seja luz,
como os judeus foram para o faraó. Seja luz, como Noar foi na sua geração. E que possamos sim fazer desse mundo a morada de Hashem. Shalom, shalom, Shavuot Tov, uma boa semana para você. Amém, ve amém.